Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 17 de dezembro de 2024. E vamos ao destaque do dia: agronegócio. Balanço mostra que o Brasil abriu um novo mercado internacional a cada 2 dias para a venda de produtos agropecuários em 2024. E para atender ainda mais exigências de segurança da carne brasileira, o Ministério da Agricultura lançou hoje o Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos. Luana Karen. Cada animal rastreado deverá receber um bottom ou brinco eletrônico, que vai conter informações como data de nascimento e local de origem. E ainda, saúde. SAMUs de 15 estados receberam hoje 258 novas ambulâncias do Ministério da Saúde. A população de 179 municípios será atendida. E você vai saber também da importância da participação popular e dos novos fóruns que foram criados pela Secretaria de Governo para ouvir as demandas da sociedade. Esse será o tema da nossa entrevista do dia com o secretário nacional de Participação Popular, Renato Simões. Hoje na apresentação, Mariana Jungmann e Nazi Brum. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. A cada 2 dias, um novo mercado internacional foi conquistado para os produtos agropecuários brasileiros neste ano. O Brasil já acumula desde 2023 285 mercados abertos em 62 países. A carne bovina brasileira, por exemplo, é a mais exportada do mundo, com quase 160 destinos. E também consolidamos a posição como líder global na produção e exportação de carne de frango, acessando mais de 150 mercados. Cada mercado aberto significa um novo país comprando algum novo item da nossa cesta de produtos agropecuários. A China é o maior comprador de produtos agrícolas do Brasil. E para ampliar a venda dos nossos produtos ao exterior, o Brasil precisa atender muitas exigências dos consumidores de cada país. Muitas delas são sanitárias. As carnes, por exemplo, precisam ter garantias de origem e qualidade. Para atender essas exigências e também por segurança interna, o Ministério da Agricultura e Pecuária lançou hoje o Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos. Ele vai atuar para identificar, monitorar e registrar o histórico, a localização e a trajetória de cada animal bovino ou bubalino no Brasil. O plano, que deve estar completamente implantado até 2032, quer fortalecer as ações de saúde animal e abrir ainda mais mercados para o Brasil. Um por um, identificar todo o rebanho brasileiro de bovinos e búfalos. Essa é a missão do Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos. A ideia é que, com a rastreabilidade individual, o rebanho brasileiro ganhe mais espaço no mercado internacional. É o que afirma o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Os mercados mais restritivos, por exemplo, carecem de informações. Veja, o Brasil luta há alguns anos a abertura do mercado de bovinos para o Japão, para a Coreia do Sul. Há alguns requisitos que eles precisam para que esse mercado seja aberto, nós já cumprimos, como a retirada da vacinação de febre aftosa. A forma de atestar isso é a rastreabilidade. Então, é um passo importante que os nossos pecuaristas conquistam, que nós vamos ter a capacidade de prestar conta de todas as boas práticas dos nossos produtores e acessar os mercados mais remuneradores. Com a identificação individual do rebanho brasileiro, será possível saber a origem e toda a movimentação do gado, desde a primeira saída da propriedade até o abate. Inicialmente, a adesão dos produtores rurais será voluntária. Em 7 anos, quando o sistema estiver consolidado, a rastreabilidade do gado será obrigatória no Brasil. Carlos Goulart, secretário de Defesa Agropecuária, explica que o prazo é necessário para que o fluxo de informações seja bem sucedido. É importante ter essa noção de que o sistema de rastreabilidade depende de sistema informatizado. E os estados já estão desenvolvendo o que você precisa ter? Que a informação transite entre os órgãos estaduais entre si e entre si e a União. Por isso que a gente tem esse prazo. Ele pode ser antecipado se a gente conseguir antecipar, mas é um prazo razoável para que a gente consiga fazer essa plataforma funcionando. O Brasil tem quase 243 milhões de bovinos e búfalos. Cada animal rastreado deverá receber um bottom ou brinco eletrônico, que vai conter informações como data de nascimento e local de origem. A previsão é que a implementação desse sistema seja concluída até 2032. Reportagem Luana Karen.
Os espaços de participação social são uma forma de o governo ouvir diretamente grupos organizados sobre as demandas da sociedade. E com esse foco foram criados fóruns que estão sendo implantados em todos os estados pela Secretaria-Geral da Presidência da República. O primeiro deles foi estabelecido no Rio Grande do Sul, durante o esforço do governo federal para socorrer as vítimas das enchentes e reconstruir o estado gaúcho. E quem está ao vivo aqui com a gente, traz os detalhes, é Renato Simões, secretário nacional de Participação Social. Boa noite, secretário. Boa noite, prazer estar aqui com vocês novamente. Secretário, vamos começar explicando o que são os fóruns de participação social que estão sendo implantados nos estados. Olha, os fóruns são estruturas em que movimentos sociais, redes e organizações da sociedade civil que integram o Conselho de Participação Social da Presidência da República estão se constituindo também para as políticas públicas do governo federal em cada estado. Então, o Conselho de Participação Social foi criado pelo presidente Lula e ele reúne 68 movimentos e redes da sociedade civil. Agora nós estamos indo aos territórios, aqueles espaços que as pessoas constroem, onde elas vivem, trabalham, desenvolvem suas atividades e identidades. E nessa busca de uma maior participação social na base, estamos organizando esses fóruns nos estados para que a gente possa, então, passo seguinte, estimular cada vez mais que esse sistema nacional esteja enraizado nos territórios. E quem pode participar desses fóruns? Como é que é definida a composição deles? Bom, ele é espelhado no Conselho de Participação. Então, aqueles movimentos, redes e organizações que integram o Conselho indicam os seus representantes naquele estado. E há um espaço também para movimentos estaduais que não tenham essa representatividade nacional, mas são relevantes para aquela realidade estadual. Isso é feito numa assembleia, né? Nós realizamos 16 das 27 assembleias estaduais e do Distrito Federal previstas, e a partir daí, então, a gente começa a desenvolver o nosso plano de trabalho com a primeira data de reunião oficial desses fóruns no início de março. Agora, secretário, quantos fóruns já foram criados até agora, né? E qual a expectativa aí para a criação de novos fóruns no ano que vem? Bom, nós começamos pelo Rio Grande do Sul, avaliamos aquela experiência como positiva. O ministro Márcio Macedo editou em outubro uma portaria, então, sistematizando a composição, os objetivos, as atribuições de cada um desses fóruns. E, então, nós dividimos em duas etapas, né? A primeira, até esse fim de semana, encerrando com Santa Catarina, uma primeira fase, 16 fóruns constituídos, faltando então 11 até 15 de fevereiro, nós vamos então encerrar esse processo, fazer uma grande jornada de integração e formação, serão quase 1.000 representantes de movimentos e organizações da sociedade civil nesses fóruns, e a partir então de março eles começam a trabalhar com seu plano de trabalho sendo debatido em cada estado. Vamos falar um pouquinho disso, então, secretário, para o nosso ouvinte entender melhor como é que vai funcionar na prática. Como é que esses fóruns eles vão atuar? De que modo isso chega no cidadão comum? Bom, o objetivo é aproximar mais esse sistema da vida das pessoas. Elas não vivem na União, elas vivem em territórios que constituem a sua identidade. Então, a primeira tarefa desses fóruns é articular no Estado a agenda da participação. Nós temos 15 conferências nacionais previstas para o ano que vem. Nem todos os governos estaduais pactuam, né, a realização dessas conferências, então há um protagonismo também da sociedade civil na promoção, fóruns e interconselhos, ações da plataforma digital do Brasil Participativo podem ser mobilizadas. Mas a segunda grande tarefa é a de se aproximar dos territórios, onde as pessoas que são beneficiárias ou usuárias das políticas públicas do governo federal vão ser convidadas a participar de organizações no próprio território. Conselhos locais de saúde, conselhos de escola, grupos de cozinhas solidárias, grupos de economia solidária. Então, há um conjunto de políticas do governo federal que estão se aproximando das pessoas para que esse sistema de participação, que reúne
milhares de pessoas, como as conferências ou o G20 Social no Rio de Janeiro, ele esteja mais presente e acessível à participação do cidadão, da cidadã. Então, realmente, a existência dos fóruns, né, secretário, desculpe, vai fortalecer, né, a participação social no Brasil. Não tem dúvida, nós temos a expectativa que esse é um ganho qualitativo desse novo governo do presidente Lula. A primeira etapa foi a reconstrução desses mecanismos e agora nós estamos discutindo o aprimoramento. E o aprimoramento é trazer novos sujeitos, pessoas que normalmente não participam, comunidades que são isoladas. Então tem uma atenção especial para os territórios indígenas, os territórios quilombolas, as periferias das grandes cidades. É preciso que as pessoas se sintam à vontade, por meio digital ou presencialmente, de participar próximo da onde ela vive, trabalha e constrói suas lutas. E como é que a pessoa faz para participar? Então, nesse momento, nós estamos com uma página no Brasil Participativo dos Fóruns de Participação Social. É uma etapa preliminar, essa da organização dos estados. A partir de março, nós vamos, então, iniciar os planos de trabalho. Eu chamo a atenção, por exemplo, para determinados arranjos que já estão em vigor. Por exemplo, o Programa de Alimentação Saudável, que vai reorganizar a ação de territórios rurais na região Nordeste em parceria com o Consórcio Nordeste, os governos estaduais do Nordeste. Também o Ministério da Cultura tem aberto seus comitês de cultura, seus pontões, definido agentes territoriais. Então é a integração disso que a Secretaria-Geral busca, aprimorando esse sistema de participação que em si já é virtuoso na história da democracia brasileira. Tá certo, então nós conversamos com Renato Simões, secretário nacional de Participação Social. Muito obrigado aqui pela entrevista à Voz do Brasil. Obrigado, Nádia. Um abraço. Empresas estatais mais eficientes, com mais entregas para os brasileiros. O programa Inova, coordenado pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, foi criado para modernizar as empresas estatais. E hoje foram assinados os primeiros 5 contratos que vão permitir o avanço em áreas como energia, comunicações e produção de alimentos. No total, foram assinados 5 acordos de cooperação técnica. A formalização dos documentos é o primeiro passo do Programa de Governança e Modernização das Empresas Estatais. Coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o Inova foi lançado no último dia 9, com o objetivo de melhorar a gestão dessas empresas, como explica a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. São um grande patrimônio da população brasileira e o que a gente está fazendo aqui é cuidar desse patrimônio para que ele seja eficiente, que ele funcione, que ele traga mais resultados para a nossa população. Entre os acordos firmados nesta terça-feira está a parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e entidades como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a Companhia Nacional de Abastecimento. De acordo com Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, as mudanças devem fortalecer o papel estratégico das empresas públicas na segurança alimentar do Brasil. Nós entendemos que elas podem ser ainda melhores, aumentando a oferta de alimentos da agricultura familiar, para que o Brasil tenha soberania alimentar. A Telebrás, estatal vinculada ao Ministério das Comunicações, também está entre as empresas que participam do programa Inova. De acordo com Juscelino Filho, ministro das Comunicações, o objetivo é aprimorar o desempenho operacional e a eficiência da empresa na prestação de serviços de telecomunicações. Queremos uma Telebrás em constante crescimento e modernização, trazendo alternativas de conectividade para levar a inclusão digital para quem mais precisa. Uma empresa inovadora e atenta às necessidades do nosso povo. Do setor de energia, assinaram um acordo empresas da área de energia nuclear, como a Empresa Brasileira de Participações em Energia e a Eletronuclear. Segundo Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, o Brasil está entre os grandes países do mundo no uso e fomento de energias renováveis, e a nuclear é uma das nossas grandes apostas para os próximos anos. O mundo vai triplicar a necessidade de energia nos próximos 15 anos, com os data centers e inteligência artificial. E eu tenho dito que não há salvação fora da nuclear.
De acordo com o governo, os novos acordos foram elaborados após um processo de diálogo com as empresas que teve início em 2023. E as estratégias serão definidas de acordo com a necessidade de cada estatal. Reportagem Gabriela Noronha. Apoio à reconstrução no Rio Grande do Sul. As ações emergenciais do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, mobilizaram desde junho 25 bilhões e 700 milhões de reais. Dinheiro destinado a 464 municípios gaúchos atingidos pela enchente para operações de crédito, financiamento para micro, pequenas e médias e suspensão de contratos. As ações emergenciais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, mobilizaram desde junho deste ano até a semana passada 25 bilhões de reais em recursos em 464 municípios gaúchos, em 8 mil operações de crédito, 5 mil operações de garantia e suspensão de pagamentos, em 72 mil contratos. Os resultados foram divulgados nesta terça-feira em uma coletiva de imprensa em Porto Alegre, concedida pela diretora de crédito digital do BNDES, Maria Fernanda Coelho, e pelo secretário nacional para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Maneco Assen. Segundo Maneco Assen, a atuação do BNDES foi fundamental na recuperação do Rio Grande do Sul depois das chuvas de maio. Lá no início, vocês vão lembrar bem, a gente estava muito assustado, né? O governador, por várias vezes, fez essa ponderação de que a economia do Rio Grande do Sul podia sofrer muito nesse período, que os índices iam baixar, e a gente acabou vendo que, com as políticas públicas realizadas, os números foram voltando à sua normalidade, inclusive passaram da normalidade, né? A diretora citou bem ali, o Rio Grande do Sul deve crescer mais do que o Brasil este ano. A geração de emprego é positiva no estado. E a expectativa para o ano que vem e para o outro me parece muito positiva. O apoio do banco permitiu a retomada e a continuidade de serviços essenciais. O BNDES apoiou com 265 milhões de reais a retomada das atividades do Aeroporto Internacional Salgado Filho, reaberto em outubro e funcionando em plena atividade. A Fraport, concessionária responsável pelo terminal, obteve financiamento de 100 milhões de reais para a capital de giro. Outro caso emblemático foi o financiamento de 1 bilhão de reais concedido para a RGE Sul Distribuidora de Energia, para a capital de giro e aquisição de máquinas e equipamentos. A operação garante que a conta de luz não aumente até 2026. No Porto de Rio Grande, o BNDES concedeu 373 milhões de reais em financiamento ao grupo CCGL para a recuperação e também para a retomada das atividades do terminal marítimo Luiz Fogliato, o Termasa. O apoio do BNDES contribui ainda para recuperar as estradas de rodagem que cortam o Rio Grande do Sul. A concessionária Via Sul contou com financiamento de 125 bilhões de reais em capital de giro e conseguiu apresentar liquidez enquanto interveio com as ações emergenciais nos 101 pontos de bloqueio de sua malha de 473 quilômetros e restabeleceu boa parte da mobilidade viária no estado. Reportagem Voltaire Santos. O Ministério da Saúde entregou hoje 258 novas ambulâncias para renovar a frota do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. As novas viaturas somam investimentos de 74 milhões de reais por meio do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Elas vão atender a população de 179 cidades em 15 estados. Ao fazer a entrega dos equipamentos em Sorocaba, São Paulo, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, destacou que essa foi a 5ª entrega de ambulâncias no ano, reforçando a assistência para a população. Nós já entregamos em 2024 598 unidades de SAMU, beneficiando assim toda a população brasileira. É importante lembrar que todos precisam ter esse atendimento de qualidade e vamos seguir esse caminho de fortalecimento do SUS. A rede de emergência e de urgência é uma grande referência hoje do Brasil, e o SAMU faz parte desse importante empreendimento. De acordo com a ministra Nízia Trindade, 187 milhões de pessoas são cobertas pelo SAMU atualmente e o governo vai continuar trabalhando para expandir esse número. Um
mês dedicado à atenção ao câncer de pele. O Dezembro Laranja chama a atenção para a doença, que até 2025 pode registrar mais de 200 mil novos casos no Brasil. E o SUS oferece o tratamento integral para os pacientes. Mas o mais importante é garantir a prevenção, que pode ser feita com medidas simples, como o uso de filtro solar. O gerente de supermercado, Claudinei Pereira, vai uma vez por ano para a consulta com a dermatologista. Mas nem sempre foi assim. Ele passou a cuidar mais da saúde depois de um susto. Em 2016, o que parecia ser uma simples espinha no nariz foi diagnosticado como câncer de pele. Comecei a ser uma feridinha no nariz, né? De vez em quando sangrava, eu ia fazer a barba, às vezes eu passava a mão, saiu um pouquinho de sangue, né? E a minha esposa falava, vai procurar um dermatologista que você está com um problema aí, você não sabe o que é, e eu pensava que era uma espinha. E em 2016 eu resolvi procurar um especialista, onde eu me descobri que era o câncer de pele, né? De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, INCA, entre 2023 e 2025, o Brasil pode registrar mais de 220 mil novos casos de câncer de pele não melanoma, que é o tipo menos agressivo, e 8.980 novos casos de câncer de pele melanoma, que é a forma mais grave da doença. A exposição solar em excesso é o principal fator de risco para câncer de pele. E neste mês, a campanha Dezembro Laranja vem relembrar sobre cuidados simples que podem evitar o surgimento da doença. A dermatologista Tatiana Sabaneff lembra que o câncer de pele é curável, mas é importante que o diagnóstico seja feito precocemente. Por isso, é preciso ficar atento a alguns sinais de alerta. Uma ferida que não cicatriza, uma manchinha vermelha descamativa ou uma lesão que cresce rapidamente. Então, se você vê aquele seu sinalzinho marronzinho, assimétrico, com as bordas irregulares, maior do que meio centímetro, você observou que aquele seu sinal está crescendo, modificou, você precisa procurar auxílio médico. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento gratuito e integral para o câncer de pele, incluindo medicamentos, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. A dermatologista do INCA, Ana Paula Hortêncio, destaca que em casos suspeitos da doença, o paciente deve procurar uma unidade de saúde. Nós temos nas unidades básicas de saúde a oportunidade do paciente verbalizar essa queixa, ser examinado e ser referenciado para sistemas mais especializados que dali em diante vão conduzir o tratamento. Mas basicamente hoje nós temos muitos hospitais universitários que têm centros, serviços de dermatologia e que conduzem o tratamento desse paciente. Mas a porta de entrada ainda é a unidade básica, onde o paciente vai, verbaliza sua queixa e é regulado a partir dali. Vale lembrar que medidas como o uso de protetor solar, chapéu, além de evitar a exposição ao sol em horários de pico, são a melhor forma de prevenir o aparecimento do câncer de pele. Reportagem Graciele Bittencourt. Apoio para quem sofre com a estiagem na Amazônia Legal. O Ministério da Saúde está destinando quase 13 milhões de reais para municípios que estão sob decreto de emergência climática por estiagem, seca e incêndios florestais. Os recursos serão transferidos em parcela única diretamente aos fundos municipais de saúde. Como parte do apoio emergencial, o Ministério já enviou 54 kits de calamidade pública à Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas. E eles contêm medicamentos e insumos suficientes para atender até 500 pessoas cada um, por 3 meses. Além disso, foi antecipada a distribuição de medicamentos e insumos do Programa Saúde da Mulher, para atender as populações mais afetadas. Desde o final do primeiro semestre de 2024, o Brasil enfrenta uma seca severa na região norte. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, é a mais extensa já registrada. Mais segurança elétrica. A linha de transmissão que liga Rio Branco, no Acre, aos municípios de Feijó e Cruzeiro do Sul entrou em operação no início da semana. A iniciativa faz parte do programa Energias da Amazônia do Ministério de Minas e Energia. E tem como o objetivo é reduzir a dependência de geração de energia a partir de óleo diesel na região amazônica, promovendo maior eficiência e sustentabilidade no abastecimento energético. Com isso, os consumidores serão beneficiados com uma redução nos custos de energia, eliminando a necessidade de geração a diesel. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF recebe antropólogos em audiência sobre lei do marco temporal. STJ define que juros por demora em consertar problemas com esgoto contam desde a citação da prestadora de serviço. Justiça Federal condena homem por publicar conteúdo antissemita em rede social. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal recebe antropólogos na 13ª audiência de conciliação sobre a lei do marco temporal. O objetivo da reunião foi esclarecer como são realizadas as pesquisas e os laudos que embasam as decisões judiciais sobre a demarcação de terras. Fernanda Porto. Os profissionais explicaram detalhes de como são feitos os laudos antropológicos utilizados no processo demarcatório de terras ocupadas por povos originários. Cientistas sociais também participaram do encontro que aconteceu na sede do STF em Brasília, nesta segunda-feira, dia 16 de dezembro. Durante o encontro, também foi marcada uma nova audiência para a quinta-feira, dia 18 de dezembro, em que as lideranças indígenas irão falar livremente sobre temas de interesse das etnias. Este também será o último encontro do ano e as audiências de conciliação sobre a tese do marco temporal estão previstas para retornar em fevereiro de 2025. Em ações de reparação moral devido ao mau cheiro causado por esgoto, juros por atraso na solução do problema devem ser contados a partir da citação do prestador do serviço. A citação é o ato em que o judiciário comunica ao réu que ele está sendo processado e lhe dá um prazo para se defender. Fátima Uchoa. Com o tema repetitivo 1221, a primeira sessão do STJ definiu o momento em que se configura o atraso no cumprimento da obrigação contratual. Nesse caso, é a partir da citação da empresa responsável pelo serviço de tratamento de esgoto, salvo se for comprovado que ela já estava em atraso para solucionar o problema. Aí os juros começam a ser contados a partir desse período. Com a decisão sob o rito dos repetitivos, todos os tribunais do país devem aplicar a mesma tese. O relator foi o ministro Sérgio Cuquina. Filha de auxiliar de enfermagem que morreu de Covid-19 vai ser indenizada em R$30 mil. A decisão é da terceira turma do TST. Larissa de Paula. Na ação, a filha da trabalhadora disse que a mãe tinha comorbidades, estava no grupo de risco e não conseguiu afastamento do emprego. Apesar do hospital negar que a auxiliar foi contaminada no serviço, o preposto da empresa disse que, na época, 40 empregados tiveram Covid-19. Diante das provas, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho concluiu que a doença estava relacionada às atividades profissionais. Tribunal Regional Federal da 5ª Região mantém condenação de acusado de publicar conteúdo ofensivo ao povo judeu em rede social. O réu já havia sido condenado na esfera criminal a pena de 2 anos de prisão e multa pelo crime de racismo. Marcelo Della Libera. Ele deverá pagar R$15 mil ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e se retratar publicamente. A decisão da primeira turma confirma a sentença da 2ª Vara Federal do Ceará, após ação civil movida pelo Ministério Público Federal. O réu havia divulgado textos que negavam o Holocausto e sugeriam que o povo judeu estaria por trás de eventos como a peste negra e pandemias modernas. Para o desembargador relator da ação, o discurso carrega conteúdo antissemita, com generalizações preconceituosas e informações falsas. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região manteve decisão da Justiça de Vitória da Conquista, na Bahia, que autorizou uma trabalhadora a sacar o FGTS para custear o tratamento do filho com autismo. Segundo a decisão, a mulher poderá sacar os valores já depositados, além dos que vierem a ser depositados na conta do FGTS. A relatora do processo explicou que, apesar do autismo não estar incluído na lei que trata do FGTS, a negativa do pedido poderia afrontar o
o direito à saúde. O entendimento foi acompanhado por unanimidade pela 12ª turma do Tribunal. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Vladimir Espinosa e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão de Educação aprova exigência de exames nacionais de proficiência em medicina e em odontologia. Hamilton Mourão classifica a prisão de Braga Neto como indecorosa. E plenário aprova emenda constitucional que atribui à União a tarefa privativa de legislar sobre a defesa e a segurança cibernética. Boa noite. A criação dos exames nacionais de proficiência em medicina e em odontologia avançou no Senado. Aprovados por unanimidade na Comissão de Educação, os projetos vão controlar a qualidade dos cursos superiores. A reportagem é de Marcela Cunha. A aprovação no Exame Nacional de Proficiência em Medicina e no Exame Nacional de Proficiência em Odontologia será requisito obrigatório para o exercício das profissões para todos os estudantes após a lei entrar em vigor. A prova será oferecida 2 vezes ao ano para testar as competências profissionais e éticas, além das habilidades clínicas dos recém-formados. O exame tem o apoio dos conselhos regionais das 2 profissões, como explica o autor, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo. Quando nós vamos a um médico, a gente coloca a nossa vida na mão desse profissional. E é importantíssimo que esse profissional tenha o conhecimento adequado, seja testado, assim como um profissional de aviação. O senador Dr. Irã, do PP de Roraima, defendeu uma sanção para as faculdades que não obtiverem bons resultados no teste, ao citar que o Brasil forma mais de 35 mil médicos por ano. Já o senador Alan Rick, do União do Acre, defende que o aprovado nas 2 etapas do Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituição de educação superior estrangeira, não se submeta ao novo exame. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, criticou a prisão do general e ex-ministro Walter Braga Neto. A Polícia Federal prendeu Braga Neto no sábado passado por suspeita dele estar obstruindo as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil em 2022. Mourão afirmou que, no entendimento dele, a prisão do ex-candidato à vice-presidência da República não tem respeitado o devido processo legal. A indecorosa prisão do general Braga Neto, a quem não está sendo concedido o desenrolar do devido processo legal e que, antes de qualquer sentença pronunciada, está afastado do convívio familiar, como se fosse um perigoso meliante, capaz de atentar contra a ordem pública ou evadir-se do país. Por outro lado, o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, defendeu a aprovação da proposta de emenda à Constituição que limita a candidatura de militares. A proposta, que tem sua relatoria, aumenta o tempo de serviço exigido para que integrantes das Forças Armadas possam concorrer em eleições sem perder a remuneração. Para o senador Cajuru, é preciso separar as atividades militares das políticas. É preciso, de uma vez por todas, que os quartéis abandonem o ranço autoritário, a ideia de que militares podem tutelar os civis. Eles estão subordinados ao poder civil e têm o dever de rechaçar qualquer tipo de apelo à ilegalidade. Em todas as circunstâncias, agir sempre em defesa do Estado democrático de direito.
A relatora da CPI das Bets, senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, pediu que a Polícia Federal investigue denúncias de extorsão para que empresários do setor de apostas não sejam convocados para depor na comissão. A senadora também desmentiu suposta declaração do presidente do Senado sobre possível fim antecipado da CPI. Quem traz as informações é a repórter Érica Christian. A relatora da CPI das Bets, senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, solicitou à Polícia Federal que investigue denúncias de extorsão para que empresários do setor de apostas não sejam convocados. Ela classificou as acusações como tentativa de descredibilizar o trabalho da comissão e desmentiu uma declaração atribuída ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre o fim da CPI. Soraya Tronic abriu mão dos sigilos para comprovar a seriedade das investigações da CPI. Pedi também a realização de uma acareação entre os citados na Polícia Federal. Peço, portanto, que os parlamentares citados façam o mesmo. Afinal, quem não deve, não teme e não treme. Eu não tenho medo algum. O vice-presidente da CPI das Bets, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, pediu à Procuradoria-Geral da República que investigue as denúncias para comprovar a seriedade da comissão. Então, espero fortemente que o procurador Paulo Gonet instaure o inquérito, faça os levantamentos necessários. Estamos aqui apurando uma atividade que envolve bilhões de reais, que drena recursos da saúde, que drena recursos da economia popular, que claramente tem indícios de crime, de lavagem, de envolvimento de agentes públicos. Os senadores do Distrito Federal, Isalci Lucas, do PL, e Damares Alves, do Republicanos, também destacaram a seriedade das investigações sobre o negócio bilionário que afeta negativamente a vida de milhares de brasileiros. A Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais deve apoiar a recuperação de solos e pastagens. É o que diz o projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Se não houver recurso para apreciação em plenário, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. Quem informa é o repórter Bruno Lourenço. Aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto de lei inclui na Política Nacional da Agricultura Familiar o apoio à agricultor familiar para a recuperação de solos e pastagens. A relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, diz que é um passo importante para a sustentabilidade e o financiamento de famílias no campo. Para incluir assistência material e abertura de linha de crédito para o agricultor familiar, destinada à recuperação de solos e pastagens, não somente para isso. A proposta também assegura juros reduzidos para as mulheres que executarem práticas sustentáveis na produção agropecuária. Se não houver pedido para nova votação no plenário do Senado, o projeto de lei segue diretamente para análise da Câmara dos Deputados. A Comissão de Segurança Pública aprovou hoje o relatório de avaliação da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. Repórter César Mendes. A Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas foi instituída por lei em 2019 e busca dar uma resposta mais efetiva do poder público para esse problema. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam 74 mil desaparecidos no Brasil em 2022. A maioria dos casos, 46,7%, na região sudeste. No relatório, Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, afirmou que a falta de padronização de dados e a subnotificação dos casos de desaparecimento apontam a necessidade de aperfeiçoamentos e fez recomendações ao Executivo, ao Sistema de Justiça e ao Legislativo. Entre elas, a tipificação do crime de desaparecimento forçado no Código Penal, a responsabilização legal das autoridades que falharem na busca aos desaparecidos e a padronização dos procedimentos de identificação e sepultamento de corpos não identificados. O sucesso da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas depende da colaboração entre órgãos governamentais, entes federativos e entidades da sociedade civil. Damares recomendou que a Comissão de Segurança Pública destine em 2025 uma emenda específica no orçamento para a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. O Senado aprovou nesta terça-feira uma proposta de emenda à Constituição que trata da segurança e da defesa cibernética do país.
Pelo texto, caberá à União legislar sobre o assunto. A repórter Marcela Diniz tem mais informações. O Senado aprovou nesta terça-feira uma proposta de emenda à Constituição que atribui à União a tarefa privativa de legislar sobre a defesa e a segurança cibernética. O objetivo é evitar conflitos entre os entes federativos e dar segurança jurídica a medidas de proteção de dados e de segurança online. O relatório do senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, atribui à União também a competência privativa para legislar sobre transporte e transferência de valores e sobre serviços, funcionamento e segurança das instituições financeiras, suas dependências e as de seus correspondentes. Para o autor, senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, a PEC aperfeiçoa o direito digital no país. Essa PEC deixa claro que é preciso criar todo um ambiente de segurança jurídica e de conhecimento da população brasileira dos seus direitos com relação à inteligência artificial, proteção de dados, que já existe uma emenda constitucional da nossa autoria, e agora segurança cibernética. Então é importante para todo o arcabouço do direito digital no país. A PEC segue para análise da Câmara dos Deputados. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova a regulamentação da reforma tributária e texto vai à sanção. Parlamentares limitam penhora de bens de devedores inadimplentes. Comissão aprova projeto que aumenta a punição para invasores de terras. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou aumento de pena para invasores de terras. O texto inclui a possibilidade de indenização a proprietários ou possuidores de terra invadida por indígenas antes de concluído o processo de demarcação de território. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação e traz mais informações. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou por 39 votos a 15 uma proposta que aumenta a pena de quem invade a propriedade alheia. O texto aprovado inclui no Código Penal a penalidade a quem invadir, ocupar ou permanecer de forma não autorizada em terreno ou edifício alheio para o fim de esbulho possessório ou para reivindicar qualquer ação ou inação do Estado. Nesse caso, a pena prevista é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Hoje, a pena para invasores é detenção de 1 a 6 meses e multa. A proposta estabelece a mesma pena para quem tentar invadir terra ocupada por não indígenas que esteja em processo de demarcação. O projeto também estabelece a possibilidade de ação policial sem necessidade de ordem judicial na retirada de invasores de propriedade privada. O texto aprovado prevê ainda que, se indígenas invadirem áreas em que o processo demarcatório ainda não estiver concluído, o Poder Público Federal deverá indenizar o não indígena proprietário ou possuidor da terra. A indenização deverá abarcar os dados e prejuízos materiais e imateriais, assim como os prejuízos decorrentes da impossibilidade da colheita. Enquanto a invasão permanecer, segundo a proposta, a demarcação fica suspensa. A proposta foi criticada por deputados da chamada ala progressista, como o deputado Bacelar, do PV da Bahia. Segundo ele, o projeto criminaliza os movimentos sociais e o povo indígena. Trata-se, portanto, de impedir, por intermédio da força, seja policial ou pessoal, a própria existência desses movimentos democráticos, cuja luta social, longe de vulnerar a lei, longe de vulnerar a Constituição, buscam a afirmação de direitos que nela se contém, na perspectiva dos direitos fundamentais consagrados e há anos objeto da omissão estatal. Mas, segundo o relator, deputado Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, a proposta busca combater tentativas de relativizar o respeito à propriedade privada em nosso país. O deputado Coronel Assis, do União de Mato Grosso, também defendeu o texto. Essa narrativa que querem dizer aí é uma mentira. No meu estado
estado, no Mato Grosso, invadiu terra, a polícia entra e tira. Vagabundo lá não se cria, não tem esse tipo de crime lá. E não temos violência no campo, os estados mais seguros hoje, com a segurança no campo estipulada hoje pelo governo do estado e pelas polícias estaduais. A proposta que aumenta a pena de quem invade a propriedade alheia ainda precisa passar pelo plenário da Câmara antes de ir ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes. Segurança Pública. General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, registra o caso de uma estudante de 19 anos que hoje entrou armada numa escola pública de Natal e baleou um colega na cabeça. O deputado afirma que a violência é consequência do descaso do governo estadual com a educação e a segurança escolar. Para ele, o caso reflete o que chama de revolução ideológica, implantada pelo PT, que tem levado pessoas à morte e o Brasil ao caos. Capitão Alden, do PL, critica a política de segurança do governo da Bahia. Segundo o parlamentar, o estado já soma mais de 110 mil assassinatos nos últimos 18 anos, quando o PT assumiu o poder. O deputado acrescenta que o Plano Estadual de Segurança, anunciado recentemente, é ineficaz porque não traz ações claras para reduzir a violência na Bahia, que, segundo ele, se transformou num verdadeiro faroeste. Coronel Assis, do União de Mato Grosso, lamenta a morte de um turista argentino no Rio de Janeiro, vítima de traficantes armados. O deputado critica a decisão do juiz que não decretou a prisão do suspeito identificado pela polícia por concluir que não havia urgência qualificada. Ao lamentar o aumento da violência, ele questiona se, em um dos países mais perigosos do mundo, prender assassinos não é uma situação urgente. Os deputados aprovaram aumento de pena para contrabando de equipamento médico. A reportagem é de José Carlos Oliveira. Com análise conclusiva na Comissão de Constituição e Justiça, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que aumenta em 1/3 a pena para contrabando de equipamentos médicos e hospitalares. A iniciativa partiu do deputado defensor Estélio Denner, do Republicanos de Roraima, diante de uma constatação. E aumentou muito a possibilidade do contrabando de material e equipamento hospitalar em virtude da pandemia. Houve um grande fluxo no mercado brasileiro de materiais que entravam no Brasil para que a gente pudesse dar conta aí de todas as nuances em relação ao Covid-19. E é claro, isso despertou talvez o interesse de muitas pessoas que fazem todo tipo de contrabando. O deputado lembra que vários equipamentos médicos e hospitalares foram apreendidos em recentes operações da Polícia Federal. Estimativas apontam que cerca de 40% dos aparelhos de videolaparoscopia e endoscopia para exames e cirurgias minimamente invasivas sejam ilegais no Brasil. Atualmente, o Código Penal prevê 2 a 5 anos de prisão para contrabando. Com o aumento da pena em 1/3, o criminoso poderá pegar de 2 anos e 8 meses a 6 anos e 8 meses de prisão. O descaminho, que consiste no desvio de mercadoria para fugir de tributação, também será punido. Defensor Estélio Denner explica o efeito prático da medida. Um aumento de pena de até 1/3 faz com que as pessoas repensem nas suas atitudes em relação ao contrabando. Um outro fator que eu acredito que protege é a própria indústria brasileira. Faz com que a indústria brasileira possa crescer ainda mais em razão da inibição de materiais e equipamentos de contrabando que, porventura, estejam entrando no Brasil. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, destacou outro efeito positivo da medida. Ademais, esse projeto, ao tratar especificamente do contrabando ou descaminho de equipamentos médicos e hospitalares, também resguarda a saúde pública, um tema sensível e de extrema relevância para a sociedade. A proposta que aumenta em 1/3 a pena para quem faz contrabando ou descaminho de equipamentos médicos e hospitalares será analisada agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Direitos Humanos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, admitiu um recurso extraordinário que torna imprescritível o crime de ocultação de cadáver praticado durante o regime militar. Ao elogiar a decisão,
Paulão, do PT de Alagoas, afirma que a medida fortalece o Estado Democrático de Direito. Luiz Couto, do PT da Paraíba, também elogia a decisão de considerar o crime de ocultação de cadáver imprescritível. Ele explica que a medida visa impedir que militares acusados pelo desaparecimento de militantes de esquerda durante a ditadura sejam beneficiados pela lei da anistia. O deputado observa que é preciso ser firme no combate à impunidade, reconhecendo os crimes como violações contra a humanidade. Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, exalta a luta contínua dos povos indígenas desde o descobrimento do Brasil e cobra a instalação de uma CPI para investigar a demarcação dos territórios indígenas. A deputada lamenta a falta de diálogo civilizado sobre a questão agrária e alerta que os ataques aos direitos indígenas podem comprometer o futuro do país. Política. Eleita prefeita de Lages, Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, se despede da Câmara agradecendo a colaboração recebida ao longo de sua trajetória na casa, que começou em 2011. Entre as vitórias conquistadas no Congresso, ela destaca o piso salarial da enfermagem e a lei dos 60 dias para o tratamento de câncer. Agora, a deputada diz que seu desafio é reduzir a desigualdade social e melhorar a qualidade de vida da população de Lages. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, critica o cenário político e a falta de transparência nas ações do parlamento. O deputado também questiona se os políticos estão realmente em sintonia com os anseios da população. Para ele, há uma desconexão entre representantes eleitos e a sociedade e muitas pautas aprovadas não atendem às reais necessidades da população. Desenvolvimento regional. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, recebeu mais uma denúncia de contaminação da barragem de Seraíma, em Guanambi. O parlamentar alerta que rejeitos da mina Pedra de Ferro estão chegando à barragem, contaminando a água usada para consumo humano e irrigação. O deputado lembra que a barragem tem capacidade para 58 milhões de metros cúbicos de água e abastece as cidades de Guanambi, Pindaí, Candiba e Caetité, afetando diretamente milhares de pessoas. Previdência. Pompeu de Matos, do PDT, cobra do governo federal o pagamento de aposentadorias, pensões e do benefício de prestação continuada do Rio Grande do Sul ainda em dezembro. Segundo o deputado, o plano de pagar apenas em janeiro descumpre a legislação. Ele pede que o governo reveja a folha de pagamento e garanta dignidade às pessoas que enfrentaram uma grande calamidade pública esse ano. Economia. Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, faz duras críticas à gestão econômica do governo federal. Para o deputado, enquanto o governo exibe dados do crescimento do PIB e da queda do desemprego, a realidade para o povo brasileiro é outra. Ele observa que a alta dos preços, especialmente de alimentos como arroz, carne e ovos, reflete a crise econômica e a diminuição do poder de compra da população. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, protesta contra a intenção do governo federal de acabar com a lei de incentivo ao esporte. O congressista lembra que, desde 2007, essa é a principal política esportiva do Brasil, que permite investimentos em todo o território nacional. Ele acusa o governo de propor a medida porque gasta muito, gasta mal e já existe um rombo fiscal de 64 bilhões de reais em 2024. Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, critica a alta do dólar, que superou a marca dos R$ 6,20 e seus efeitos diretos no custo de vida da população. Ao lamentar o impacto negativo na economia, o deputado alega que estão quase inacessíveis produtos básicos como a carne. O parlamentar cobra medidas para reverter a situação, que, segundo ele, é provocada pela falta de controle fiscal do governo. Já pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, afirma que a pressão do mercado financeiro em favor do rentismo reduz a capacidade do governo de cumprir o programa contra a desigualdade social.
O deputado cita a incoerência entre os cortes em programas sociais, que economizam 30 bilhões de reais, e o impacto da elevação da taxa de juros, que gera despesas de 60 bilhões de reais para beneficiar bancos e credores. Ele defende um crescimento econômico que preze pela inclusão social. Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, denuncia o preconceito velado de alguns parlamentares contra os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. O parlamentar argumenta que, caso estivesse localizado no sul ou sudeste, o polo industrial seria tratado como um polo de inovação, mas por estar na Amazônia é visto como peso. Câmara aprova o projeto que veda a penhora de alguns bens para pagamento de dívidas. A proposta seguirá para o Senado, caso não haja recurso para votação no plenário. A reportagem é de Maria Neves. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, projeto da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, altera o Código Civil para determinar que nem todos os bens de um devedor podem ser utilizados para pagar dívidas. Atualmente, há uma contradição entre o Código Civil e o Código de Processo Civil com relação à penhora de bens para quitação de débitos. O Código Civil diz que todos os bens do devedor podem ser penhorados para o pagamento de dívidas. Já o Código de Processo Civil traz uma lista de bens que não podem ser penhorados por inadimplência. Entre eles estão vencimento ao salário do devedor, assim como instrumentos de trabalho, pequenas propriedades rurais familiares e valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. A residência do devedor e da família também é protegida por lei contra penhora. De acordo com o relator do texto na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, a harmonização entre as leis vai trazer mais segurança jurídica. A regra geral diz que todos os bens do devedor respondem para o pagamento da dívida. Isso criou uma confusão no judiciário, porque se penhorava inclusive os bens que são impenhoráveis. Então, o PL ele só faz uma correção. Ele escreve que todos os bens penhoráveis são passíveis de responder pela dívida do devedor. Então agora trouxe mais segurança jurídica para o processo judicial, tanto para o devedor como para o credor. Gilson Marques argumenta ainda que a proposta também encontra respaldo na Constituição Federal. Segundo o deputado, o texto constitucional deixa claro que, embora o credor tenha poder sobre o patrimônio do devedor, esse poder não é absoluto. O deputado explica que a Constituição assegura o direito à propriedade privada e veda a penhora de bens essenciais à sobrevivência do devedor e de sua família. De acordo com Gilson Marques, o Supremo Tribunal Federal também já decidiu que a penhora da única residência do devedor, assim como de bens essenciais à vida, violam a dignidade da pessoa. Com a aprovação na CCJ, a proposta pode seguir para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Votação. A Câmara aprovou o projeto que regulamenta a reforma tributária. O texto agora segue para a sanção presidencial, como informa o repórter Frederico Sokolovski. A Câmara analisou as emendas do Senado e concluiu a votação do projeto que regulamenta a reforma tributária sobre o consumo. Para o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, a simplificação dos impostos e o fim da guerra fiscal reduzirá a carga de impostos sem reduzir a arrecadação. O IVA, a reforma que está sendo aprovada, é o maior e mais importante reforma liberal econômica da história do Brasil. Ele reordena o capitalismo brasileiro, que é o pior tipo de capitalismo do mundo, que dá estímulo fiscal para alguns e nada para outros, que permite a sonegação, que permite o contencioso, que permite a inadimplência e um gasto exorbitante com a burocracia. Este projeto de IVA 5.0, cobrança eletrônica no ato da liquidação do pagamento, com crédito financeiro, conserta todos esses danos. Mas para a deputada Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, a reforma não vai reduzir a carga tributária.
Ninguém sabe o que nós estamos votando. O certo seria votar item a item, porque alguns pontos lá no Senado foram despiorados, porque não tem como melhorar como um todo, porque a reforma, para mim, toda é uma tragédia tributária. Então, eu entendo que é um assunto muito sério, que vai afetar a vida do mais simples ao mais rico, do trabalhador, do empresário, e nós precisávamos de mais tempo para discutir isso. Os deputados resgataram vários pontos do texto aprovado pela Câmara, como alíquotas maiores para refrigerantes e bebidas açucaradas e a lista de medicamentos e produtos da cesta básica que terão isenção total de impostos. O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, explicou que o objetivo do seu relatório foi garantir uma alíquota de referência menor que a média praticada atualmente. A reforma tributária e as nossas alterações está reduzindo a carga tributária em 0,7 para todos os brasileiros e brasileiras. Reduziu para a saúde, reduziu para a educação, reduziu para o transporte de massa, o transporte coletivo. Zeramos alimento para o povo brasileiro. A cesta básica não vai ter nenhum tributo, não vai ter resíduo. É zerado no Estado, na União e no município. O Brasil vai se tornar um país competitivo para vender produtos para dentro do Brasil com valor agregado, porque não teremos imposto do imposto. O texto aprovado mantém a alíquota de 8,5% para sociedades anônimas de futebol e serviços veterinários e planos de saúde com redução de 30%. O relatório acata várias mudanças introduzidas pelo Senado, como a devolução de tributos para consumidores de baixa renda, o cashback, a compra internacional pela internet e a vinculação dos mecanismos de pagamento com o sistema de arrecadação. O projeto de regulamentação da reforma tributária segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Frederico Sokolovski. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Até lá. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.